Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui com o professor Rodrigo. E hoje nós vamos falar de um assunto mais que importante. Considero que é um dos assuntos... Sabe quando a gente fala que tem aqueles assuntos chaves do ano? Tem um assunto chave do 7º ano, tem um assunto chave do 8º ano e do 9º e por diante. Esse é um dos assuntos que o 8º ano ele guarda, que não pode deixar de ser trabalhado, tamanha importância dessas relações. Bom, nós estamos dentro do módulo falando de relações do triângulo, de triângulos e quadriláteros, não é verdade? E nós já começamos na aula passada realizando alguns exercícios específicos de triângulos, e hoje a gente vai falar sobre um carinha chamado congruência de triângulo, né? Então, o que é congruência? Qual o significado da palavra congruência? Congruência é igualdade, né? Quando eu falo que aquela distância é congruente a essa distância, então essa distância é igual a outra distância. Tudo bem, tá aí? Então tá. Então, ó, rapidamente aqui, a aula passada nós fizemos alguns exercícios aqui e tal, né? Então eu vou passar aqui rapidamente a leitura com vocês, porque é importante falar sobre o que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então, congruência de triângulos. Já vimos o conceito de congruência ao trabalharmos relações entre medidas de segmentos e medidas de ângulos. Relembre, lá no 7º ano, inclusive, né? Dois ângulos são ditos congruentes quando suas medidas são iguais. Dois ângulos são... Dois segmentos... Dois segmentos são ditos congruentes quando suas medidas são iguais. É o que eu acabei de falar, né? Então, no caso das figuras planas, dizemos que elas são congruentes quando, ao serem sobrepostas. O que é sobrepostas? Tem uma imagem desenhada, a imagem desenhada por cima dela, então ela fica sobreposta, tá? Então, aqui na parte de baixo está dizendo o seguinte, ó, dois triângulos serão congruentes quando for possível estabelecer uma correspondência, né, entre seus vértices, de modo que seus lados e seus ângulos sejam congruentes. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, no livro traz bastantes exemplos. Então, aqui vocês podem perceber aqui, gente, ó, que são dois triângulos, a diferença é que estão em posições diferentes, né? Perceba aqui que aqui no ângulo, no vértice A, aqui está o meu ângulo reto, né? E aqui no vértice, no outro triângulo, o vértice D, que é o ângulo reto. Percebam. E um dos lados que está encostado nesse ângulo de 90 graus, que é esse cara aqui, ó, ele com certeza é congruente a esse lado aqui, ó. E, consequentemente, o vértice C, né? Ele é congruente ao vértice C pensando no ângulo. E assim como o B é congruente ao E. E aí, respectivamente, seus lados. Porque perceba, tem até cores diferentes, né? Tá vendo aqui, ele tá até dando um exemplo aqui, de A até B, ó. De A até B, tá em azul. Ele é congruente de D até E, tá vendo? Assim como B a reta BC, vamos pensar de B até C, né? Ou seja, essa reta vermelha, ela é congruente a EF, né? Ou seja, de E até F, que também é vermelho. Tudo bem daí? Então, a congruência se dá quando a gente fala de igualdade. Olha, essa reta é igual a essa, este ângulo é igual a este. Tudo bem daí? Então, ó, observe o exemplo. Para saber se dois triângulos são congruentes, não é necessário verificar a congruência entre as medidas dos três lados e as medidas dos três ângulos. Basta considerar os casos descritos a seguir. Então, gente, isso é muito importante. Esses casos de congruência são 4 casos de congruência e nós vamos precisar identificá-los um a um, tá? Então, o primeiro caso, ele vai trazer esse carinha aqui, ó, LLL. O que é o LLL, professor? Ó, lado, lado, lado. Não é difícil. Então, ó, quando dois triângulos são congruentes, quando tem os três lados correspondentes congruentes. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, quando é esse caso, o primeiro caso, perceba que de A até B, você viu que tem um tracinho só. É a mesma coisa que está congruente A até B é congruente D até E. Tá vendo? Assim como B até C
é congruente de F até E. E A até C, ou seja, AC, é congruente de FD, de F até B. Perceberam? Então, ele está trazendo a ideia dos lados congruentes. E percebam, a gente está falando de um triângulo que não é equilátero, né? Também não é isósceles. Que triângulo que é esse? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. A classificação de triângulos tem que estar muito claro na cabeça de todos vocês. E se por algum momento der alguma dúvida, volta aqui na página de vocês aqui, o que é isso, né? O que é essas relações de triângulo mesmo? Nós temos aqui o triângulo equilátero, que são todos os lados iguais. Nós temos o triângulo escaleno, isósceles, perdão, que é dois lados iguais. O isósceles, inclusive, nós fizemos uns 2 ou 3 exercícios anteriores a essa aula, falando só de triângulos isósceles, se vocês lembrarem. E o triângulo escaleno, que é o caso do lado, que é todos os lados diferentes, tudo bem? Então essa classificação tem que estar muito clara na cabeça de todo mundo aí, tudo bem? O segundo caso, ele traz o seguinte, o lado, ângulo, lado, LAL, tá vendo aqui? Então a gente vai ter que classificar esses triângulos aqui, ó, LAL. Tudo bem aí? Então, ó, dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e ângulo compreendido entre esse lado, respectivamente congruentes. Então, o que aconteceu aqui? Perceba. Olha no triângulo verde. Perceba que a gente tem esse lado aqui com um risquinho e o outro lado com 2 risquinhos. Olha no triângulo roxo. Eu tenho um lado com 2 risquinhos e um lado com um risquinho. Percebam. Então, já tem um caso aqui de 2 lados congruentes. E aí, o que aconteceu aqui? Quando tem 2 lados congruentes aqui, e um ângulo, esse ângulo que está entre os dois, ele também é congruente. Então é isso que ele está dizendo aqui na parte escrita aqui. Ó, 2 triângulos são congruentes quando tem 2 lados e ângulo compreendido. Quando ele fala compreendido, é entre esses 2 lados. Tudo bem? É no caso do vértice E e aqui no caso do vértice B. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos acompanhar aqui. Esses 2 casos estão tranquilos, né? Vamos ver agora o terceiro caso. O terceiro caso... Aí. Vou colocar aqui. Vou fazer a borracha. Se eu precisar da borracha, eu tenho que... Bom, terceiro caso. ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo, né? Então está falando o seguinte, 2 triângulos são congruentes quando tem 2 ângulos e lado compreendido entre ângulos respectivamente congruentes. Então o que aconteceu agora nesse caso, gente? Diferentemente do outro. Vamos perceber aqui, ó. Agora, no outro caso, nós tínhamos 2 lados congruentes e um ângulo só congruente. Agora nós temos 2 ângulos congruentes e apenas um lado congruente entre esses 2 triângulos. É o caso aqui dos 2 ângulos, o C e o B é congruente com o F e o E. Então esses 2 ângulos eles são congruentes. E quando ele é ALA, quando o lado que é congruente, ele está entre esses 2 ângulos. Olha lá. Ele não, por exemplo, eu não poderia ser esse lado aqui que eu vou colocar de vermelho, nem poderia ser esse lado aqui também não. Por quê? Porque ele tem que estar exatamente entre os 2 ângulos congruentes. Então só pode ser no segmento CB, tá? Não pode ser outro lado. Olha lá no verde. O verde, o lado congruente, está entre F e E, porque está entre os 2 ângulos. Então, nesse caso, ele é o caso ALA. Tudo bem? Quarto e último caso, para a gente terminar aqui a nossa avalanche de casos de congruência. Então, ele fala o seguinte, é o lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo bem? E tanto é que lado, ângulo e ângulo, o A tem uma bolinha, significa que é ângulo oposto. Tudo bem?
Então é o seguinte, dois triângulos são congruentes quando tem um lado e um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado respectivamente congruente. Vamos observar aqui, gente, para a gente não se perder. Olha só, vamos observar o triângulo rosa aqui, né? Então, percebam, diferentemente do terceiro caso, que obrigatoriamente o lado congruente ele tinha que estar entre os dois ângulos, agora o lado congruente ele não tem que estar entre os dois ângulos, muito pelo contrário, ele tem que estar oposto, de frente aos dois ângulos. Perceba que o lado que está congruente é o que está de frente para o ângulo B, que é o vértice B, e para o C também. Tudo bem? Então tá lá de frente para ele. E olha aqui no marronzinho, a mesma coisa. Perceba que ele está aqui, entre os dois também, a mesma ideia. Tudo bem? Então, mas aí tem uma característica que é fundamental. Olha o que está escrito aqui, quando um ângulo adjacente e o outro oposto. E quando ele é adjacente? Quando é adjacente e quando ele é sequência. O significado da palavra adjacente, ele é uma continuação, tudo bem? Agora, o significado da palavra oposto, está frente a mim, está opostamente a mim, tudo bem aí? Eu tenho algumas palavras que vão aparecer no mundo da matemática, gente, que é muito importante a gente entender o significado. Se eu não entendo o significado disso, não faz sentido nenhum. E é bem por aí. Tudo bem daí? Então é isso, gente. Então nós falamos sobre os 4 casos de congruência do triângulo e a gente vai ver isso mais na raça agora, quando vir os exercícios aí. Vamos ver o que tem mais para nós aqui. Então nós temos mais alguns exemplos. No quadrilátero ABCD, então, ou seja, A ângulo B, né, que está falando aqui, está congruente ao CBD, e o ABB está congruente ao CBB. Vamos observar o que está acontecendo aqui antes de a gente terminar a leitura. Olha aqui, ele está dizendo o seguinte, galera. Quando ele fala que o ABD, ABB, tá vendo? O ABD é esse primeiro triângulo aqui, Eu vou colocar o número 1 aqui, E o CDB, CDB é o número 2, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo que nessa figura geométrica, ele está dizendo que são dois triângulos que estão opostos um ao outro e eles são congruentes. Então, eles têm indícios de congruência. Então, nós vamos agora investigar quais são os lados de congruências de fato que estão relacionados um ao outro. E qual é o caso de congruência, qual dos 4 casos que nós tínhamos falado lá. Ele está falando aqui no texto, né? Então, é o seguinte, ele está falando aqui, com base nas informações dadas e nas medidas representadas na figura, veja como podemos determinar o perímetro do quadrilátero ABCD. Note que DB é o lado comum entre o triângulo ABD e CDB. Vamos olhar o BB? Onde está o BB? D até B, tá vendo? Ou seja, é a reta, é a linha, o segmento que divide exatamente no meio essa figura, esse quadrilátero aí, para fazer dois triângulos iguais, um ao outro. É ou não é? É aquela linha de simetria que a gente costuma dizer. Lembra de simetria? E é isso aí. E aí, vamos continuar aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, como ADB é congruente a CDB, e ADB é congruente a CDB, temos que o triângulo ABD é congruente ao triângulo ADB. Então, enfim, a linguagem materna é matemática. E esses estão pelo caso ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. Como assim? Como que eu identifico quando ele é ângulo, lado, ângulo? Bom, perceba que eu tenho dois ângulos, então, né? E vamos lá, vamos olhar quando é o caso do ala. Onde é o ala? Vamos lá? Ala, tá vendo aqui? Quando eu tenho aqui dois ângulos e entre esses dois ângulos eu tenho um lado que é congruente ao outro. Então vamos pegar aqui os dois ângulos. Onde estão os dois ângulos congruentes? Os dois ângulos congruentes, gente, é simplesmente isso daqui, ó. Vocês concordam comigo que esse lado aqui, ó,
Opa. Esses lados aqui, ó, tem que ser iguais, ó. Esses dois ângulos aqui, opa. É ou não é? Então, se esses ângulos eles são congruentes, então quais são os lados que teoricamente eles são congruentes? Então, possivelmente, esse lado é congruente a qual lado? Vamos pensar. Ó, vamos terminar aqui a leitura. Assim, AD é congruente a CD. Então, ó, AD é congruente a CD. Ou seja, AD é congruente a CD, tá vendo? E AB é com AB, ó, de A até B, vou colocar dois tracinhos, é congruente a BC. Viram? Como que é o negócio? E o perímetro do quadrilátero é dado por 7 centímetros mais 7 centímetros mais 4 mais 4 igual a 22. Tudo bem, tem? Não tem? Acho que eu estou indo bem devagar, bem didático, porque, gente, isso aqui, quando vir os exercícios, vai pegar. Então, não adianta eu tentar explicar isso aqui muito rápido, porque alguém pode ficar para trás, e a intenção não é essa. O exemplo 2 eu vou falar um pouco mais rápido, ok? Então é o seguinte, observando os triângulos ABC e DEF, podemos perceber que eles são congruentes, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, que nós já falamos isso nos outros exercícios, que todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, lembra? E BAC é 90 graus, ou seja, a metade dele, que é um ângulo reto. Temos que ABC é 180 graus, menos 90 graus, ou seja, vai sobrar 59 graus, que é igual a 31 graus, e com isso podemos afirmar que o triângulo ABC é congruente ao DEF, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então, de congruência de triângulos, pois AC é congruente a DF. Então, fechou. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Que a partir do momento que eu tenho um triângulo retângulo e esse ângulo reto aqui, ele já me falou que é 90 graus. Então é o seguinte, se ele é 90 graus, vocês concordam comigo que sobrou a soma dele tem que dar 180, não é verdade? Então, ou seja, se sobrou 90. Eu não posso dizer que esse vértice B é igual ao vértice C. É ou não é? Por um simples motivo, porque a gente já vai entender que essa distância de AC não é igual à distância de AB. Então, portanto, se as distâncias não são iguais, os ângulos também não são iguais. A primeira indicativa de que ele não é um isósceles, entenderam? Bom, dito isso, então, já que os ângulos são diferentes, eu não posso dizer que é 45 e 45. Então, eu tenho que distribuir de modo que... O que aconteceu aqui? Já que ele pensou aqui, ó, 180 menos 90, sobrou 90. E aí ele colocou menos 59. Por que esse menos 59 graus? É o valor que ele está dando aqui, ó, que já um lado tem 6, outro lado tem 6. Tudo bem? Então ele só tirou desse 59 aí, sobrou 31. Se você somar 59 mais 31, dá exatamente 90. Tá certo? Basicamente é isso. Vamos ver nos próximos aqui. O exemplo 3, para finalizar, né? Então ele está trazendo aqui dois triângulos ali, um seguido do outro. E eu quero chamar a atenção de vocês, esse vértice aqui, eu vou colocar aqui com a caneta vermelha aqui, ó, o vértice E. Tá vendo? Esse vértice E, que eu estou pintando aqui dentro, é um vértice em comum entre os dois triângulos, não é? Então, nós podemos que eles são opostos pelo vértice. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, do vértice E, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver um ângulo oposto pelo vértice, significa que eles são iguais. Eles são congruentes, tudo bem? O que aconteceu aqui, né? Só para a gente finalizar. Ele está dizendo que de DE, ou de ED, o lado dele vale 2A menos 5. E está falando aqui de B, até ele vale de A mais 5. Então, se a gente está falando que é oposto pelo vértice, então é uma questão de igualdade. E olha o que ele fez aqui. Então, ele colocou A mais 5 é igual a 2A menos 5. Isso virou uma equação do primeiro lugar lá. Aí chegou aqui dizendo que o valor do A é 10. Então, agora 10 vezes 2 é 20. Então, é 20 menos o 5, né? Isso vai dar 15 graus. E 10 mais 20 aqui, né? 10 mais vai daqui vai dar 15 graus. Perceberam que a questão dos graus é a mesma coisa? E é isso, gente. Bom,
Nós estamos aí chegando nos 20 minutos. Vamos só fazer esses dois exercícios para a gente finalizar essa aula, que depois a gente consegue se aproximar um pouco mais. Então, ó, o exercício 1. Os pares dos triângulos a seguir são congruentes. Escreva o caso que justifica cada congruência em cada ímpar. Então, no caso A, né, o que nós podemos observar nisso? Não são dois triângulos. Ah, professor, já sei o que eu posso falar. São dois triângulos roxos. O que mais? Nós podemos observar que nós temos aqui dois lados iguais, né, que tem um risquinho de cada lado e tem um ângulo igual. Mas se tem dois lados iguais e um ângulo igual, a gente botar nos quatro casos, ele só pode ser o lado, ângulo, lado. Simples assim, ok? É fácil. Bom, letra B. O que nós podemos observar aqui? Não tem ângulos inicialmente iguais, mas está falando que é o seguinte, que tem três lados iguais, né? Eu sei que a gente não está citando aqui de um triângulo equilátero, né? É um triângulo isósceles, porque são todos lados diferentes, mas ele está dizendo que esses lados eles são congruentes ao outro. Então, nesse caso aqui, é o caso de lado, lado, lado. Tudo bem? Fácil, né? E no caso do verdinho aí, o que acontece aqui? Percebam, nós temos aqui dois ângulos, e nesse caso em especial nós temos um ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus, e a gente tem opostamente esse ângulo de 90 graus, um lado congruente, né, que, em relação ao outro triângulo. Então nós dizemos que esse caso aqui é o caso do lado, ângulo, ângulo oposto pelo vértice. Entenderam como que é? E para finalizar, o último, nós vamos pegar aqui um outro triângulo aqui, que percebam que aqui, ó, se vocês perceberam, tem dois risquinhos aqui e aqui eu tenho um risquinho, né? Então nós temos dois ângulos e um lado congruente e um lado está entre os dois ângulos. É o caso do ângulo lado. Vou colocar aqui, ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Tranquilão, né? Muito bem. Na 2, agora, para finalizar, ele fala o seguinte, na figura D, é o oposto do ponto médio do segmento AB. Calcule os valores de x, y. Galera, olha só o que está acontecendo aqui. Percebam que da reta, aqui pensando nesse triângulo, de A até D, ele é congruente de D até B. Entenderam? É ou não é? Então, se ele é congruente, eles são iguais, não é isso? Então, vamos pegar o lado aqui, ó. Então, ele vai falar assim, ó, de A até AD, eu vou colocar AD, é congruente, é assim que funciona, né? É congruente AD, B. Em outras palavras, vou fazer aqui uma retinha aqui em cima. Em outras palavras, como que eu vou escrever isso? Vamos pegar AD. Quanto que é AD? É 2y menos o 7, tudo bem? Congruência, então, é igual, tudo bem? E AD é y, simplesmente é y. Agora virou uma equação, é ou não é? Vamos resolver a equação. Vou jogar o y para o outro lado da igualdade, né? Vai virar, tá positivo e negativo. Então, vai ficar assim, 2y, e o menos 7 vai para o outro lado. Vai virar aqui menos y igual a 7. Positivo, né? 2y menos y vai virar y igual a 7. E agora, aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Percebam que D até E, né? Eu vou colocar aqui D até E, essa reta aqui, ela é congruente ao D, aqui, ó, até o C. Tudo bem? Até o C. E aí, ó, quem é D até E? O D até E é x sobre 2 mais 3, congruente, então é igual, né? Outro lado, D até o C é x menos o 7. Galera, aí é só resolver, tudo bem? Resolvendo esse cara aqui, eu vou jogar esse 3 para o outro lado da igualdade, tudo bem? Ou eu posso resolver aqui no MMC, lembra que na equação eu posso ter vários caminhos aí, o melhor caminho que seja para vocês aí.
No meu caso, eu posso fazer aqui o método borboleta, lembra? Um número misto. Eu vou resolver aqui entre eles. Eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Multiplica e soma, né? 2 vezes 3 é 6, né? Aí vai ficar 6 mais x. Vai ficar ruim, não é? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou jogar esse 3 para lá. Vou ficar assim, ó. Vou fazer assim, ó. X sobre 2. E esse x vem para cá. Menos o x. Agora você vai entender como vai ficar mais fácil. Igual o menos o 7. E o 3 daqui vai para lá, vai ficar menos o 3. Agora eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes menos x vai virar menos 2x. Menos 2x com x. Se eu devo 2x, eu tenho x. Vai virar menos x sobre 2. Gente, se ficar difícil, o que eu indico para que vocês façam? MMC, tá? Igual, se eu devo 7, devo 3, então você deve 10. Ó, vou colocar 7 aqui para cima para a gente continuar aqui, tudo bem? Certo. Vocês concordam que o 2 está desse lado aqui? Ele está dividindo, né? Vou jogar o 2 para o outro lado da igualdade. A operação inversa da divisão é o quê? É a multiplicação. O que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ele vai ficar assim, ó. Menos o x. Tudo bem? Vai ficar aqui desse lado. Ixi. Vou colocar aqui. Deixa eu apagar o papel. Menos o x igual. Tudo bem? Menos o 10, que já estava aqui. E o 2 estava multiplicando. Estava dividindo, passa multiplicando. Então, ó, menos o x igual a 10 vezes 2 é 20. Menos o 20. Eu não sei por que acontece isso, gente. Então ficou assim, ó. Deixa eu arrumar aqui, eu estou sem borracha. Igual menos o 20. Olha só o que aconteceu aqui. Agora a letra não pode ficar negativa, lembra? Então eu multiplico isso por menos 1. Então aqui vai virar aqui, ó. Menos 1 vezes menos x vai virar x. E menos 20 vezes menos 1 vai virar 20. Ou seja, x igual a 20. Tudo bem? Eu sei que existe, aqui ficou uma bagunça, mas a gente pode depois tentar fazer passo a passo. Tentem fazer essa equação aqui do jeito que eu fiz e vocês têm que chegar exatamente no 20. Tudo bem, gente? Bom, é isso. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tudo bem? Qualquer novidade, anota as dúvidas aí. Estou à disposição. Beijo no coração de vocês. Tchau.